assim, o que é o selo Pitomba? Por que o selo Pitomba? O que ele se propõe, assim, como um selo? Rapaz, o selo é uma atitude cara de pau de tentar eu falar por uma instituição para além de mim. Eu comecei a perceber que quando eu fazia um monte de coisas como eu fazendo, elas não tinham tanto efeito. Então eu criei um selo. E passei a falar através do selo. Não é Bruno Azevedo falando. Não é aquele maluco que está falando. É uma instituição. É uma instituição que só tem por trás eu mesmo. Mas eu tentei despessoalizar aquilo que eu mesmo fazia. E tem alguma materialidade que não seja só... A materialidade dela tá toda nesse laptop aqui. Ele funciona num casarão. No casarão. Ele funciona no casarão da Roda Palma e toda sexta-feira saem uns escravos do poço e comem o cu das pessoas que passam na rua. Isso é o contrário do processo de constituir um avatar, né? A ideia por trás do negócio da Pitomba era tentar fazer alguma coisa que desse algum tipo de impulso. A editora surge a partir de um manifesto que eu publiquei no blog, que foi uma ideia que apareceu de por que usar a pitomba, né? Pitomba é aquele fruto que só serve pra irritar, pô. A maioria dele é caroço, tem um pouquinho de polpa e tem aquela Enjoado. casca, e se tu comer muito, tu não consegue nem cagar, tu ainda fica constipado. Mas mesmo assim a gente gosta daquela merda, né? E ela tem uma sonoridade análoga à bomba, né? Que agrada. E aí surgiu a coisa da editora. E algumas pessoas já foram se irmanando e hoje ela funciona com mais algumas cabeças, né? Tem a revista Pitomba. Que se propõe a revista. Essa revista é uma ameaça pra besouro? Na verdade vocês surgiram depois. É. A Pitomba saiu antes. Essa é a parte que nós pegamos as adagas. A gente vai editar essa página. Cadê o sabre de luz atrás de ti aí, ó? É sério, tem aí, ó. Tem um sabre de luz. Bem, a revista foi mais uma ideia do Celso, né? Celso é um cara pilhadão pra fazer sempre um monte de coisa. E aí ele teve a ideia de fazer uma revista que se reunia... A ideia é reunir textos de gente que a gente conhece e gosta. E que bem, que se a gente pode publicar, vamos publicar. Hoje em dia não é mais tão caro pra imprimir. E essa é a ideia, né? A nossa ideia é ser trimestral. Devemos, talvez, um dia, ser trimestrais. Mas vamos continuar tocando a revista. E a editora... Bem, uma editora tem 3 livros publicados. E eu espero mesmo não publicar outro livro por ela. Porque isso quer dizer que eu tive que pagar por isso. Esse é o momento do lobby. E quando esse é o momento do lobby... Desliga a câmera. Não. Ele é escritor, ele tem um livro aí pra... Cadê? Não tá, ainda não está materializado. Ele tá pela metade ainda. Livro pela metade não é livro. Não, pô, mas vai ser terminado, né? Vai ser terminado. Eu quero apresentar um trabalho... Porque me deu essa curiosidade em relação ao selo. Eu acho que é uma coisa que por exemplo, já existe, já tem, ainda que seja só algo no teu laptop, mas já tem uma materialidade como... Sim, porque eu faço parecer que eles sejam, os releases são todos bem feitinhos, é tudo como se fosse uma editora mesmo. É um selo aberto, tipo assim, se você chegar em uma proposta boa, que seja aprovada... Seja aprovado pelos executivos em Boston. Eu e o Marreco que avaliamos o material. Assim, por hora, a gente publicou os meus 2 livros, o livro do Celso, e a minha ideia é o seguinte, eu estava falando agora há pouco que a gente consegue, se a gente for tentar mapear o que foi feito aqui nos últimos 20 anos, a gente só vai conseguir encontrar, pelo menos fácil, a cidade de São Luís. Eu tenho a ideia, que é muito romântica inclusive, que daqui a alguns tantos anos as pessoas consigam olhar e talvez vejam nesse selo pelo menos um norte de alguma coisa que pudesse estar acontecendo. É uma preocupação, como eu falei, boba e romântica, né? Que talvez peguem o meu livro, o livro do Celso, que são os livros que tem o selo agora, e os outros livros X ou Y, que sabe lá Deus como é que vão ser custeados, ou como é que vão conseguir existir, mas que pra mim tenham a ver com esse tipo de coisa que eu estou tentando fazer, e que isso possa servir como um ícone. Essa é a ideia principalmente da editora. Ela está falando muito menos pra cá, onde ela não faz muito sentido. Pra cá eu estou me referindo ao pra cá temporal, né? Do que pra daqui a tantos anos que as pessoas vão ver, porra, esse selo aqui conseguiu reunir um monte de gente que estava trabalhando, fazendo coisas interessantes nesse lugar. Certo? Essa é a ideia da editora. Ela é muito mais ela está muito mais para um movimento do que para um selo propriamente dito. Porque ela não tem CNPJ, não tem porra nenhuma. Tem uma inscrição como pessoa física no escritório do ISBN. E é por isso que eu tenho ISBN nos livros e tal. Que é uma coisa que parece que não faz a diferença, mas faz uma diferença do caralho.
o Monstro conseguiu ser distribuído para a Livraria Cultura. E eu não teria conseguido se não parecesse que fosse uma coisa de verdade. Isso é mais que uma chusma de papel. Pois é. Por mais que tu seja só um cara na tua casa, fazendo porra nenhuma, é muito importante tentar fazer com que pareça que seja alguma coisa. Aqui aí tem uma pergunta aqui que é mais já sobre o livro em si, sobre a narrativa do livro e tal. É uma narrativa meio, até coloquei um adjetivo aqui, uma narrativa meio Prost-Vadiranha, assim, uma narrativa que é cheia de fluxo, acompanha o fluxo do pensamento. Às vezes tu entra no parágrafo com o pensamento já caminhando, já tendo caminhado. E tem muita quebra de parágrafo, até disposição gráfica em algumas páginas, tem todo um trabalho. E essas artimanhas que tu usa assim, ao longo do texto todo, elas são fruto elas advêm da informalidade do texto. Tem uma brincadeira aqui, são uma estratégia estética ou é frescura mesmo? Cara, é até complicado falar de estratégia estética, porque como eu estava falando antes, grande parte da forma das coisas que eu faço é porque eu não sei fazer de outro jeito. Se eu comecei um parágrafo pela metade, é porque provavelmente eu não teria a correção necessária para começar ele certinho. Os livros são cheios de erros de digitação e cheios de erros ortográficos. Eu preciso muito ter uma revisão. Mas isso é meio que um diagnóstico da forma como eu trabalho com literatura. Então, algumas coisas são muito fáceis e surgem muito fáceis para mim dessa maneira, que depois alguém vai identificar como isso e esse artifício, e outras coisas não são. É meio que uma selvageria cara de pau. Por exemplo, a coisa do monstro. A maioria dos capítulos tem 2, 3, 4 páginas. Se eu escrever mais de 5, 6, 7 páginas, eu me perco. Eu tenho que ficar o tempo todo voltando em busca para tentar seguir aquele fluxo de pensamento. Eu simplesmente não vou conseguir manter aquele por muito tempo. Tá um animal gigantesco. E não vai dar, eu não vou conseguir. Minha monografia é uma bagunça, porque eu simplesmente não consigo acompanhar esse fluxo de pensamento por muito tempo. Então, alguns capítulos do Monstro, lá no final, foram escritos antes de qualquer outra coisa. E aí depois eu ia alinhavando aquilo ali. Mas até que ponto essa preocupação de alinhavar não pode ter, de repente, castrado um pouco uma estética mais natural do que da maneira como tu fizeste? Pode ter, sim. Mas é porque o produto final, eu não acredito simplesmente na escrita, eu acredito na reescrita. O negócio só fica bom depois que tu fica um tempão batendo a cabeça em cima daquele troço, pra ver se realmente é aquilo ou não. Por exemplo, tem muito momento no Monstro em que o narrador fala diretamente com o leitor. E tem muito momento em que o narrador fala com um leitor que é maranhense. Fala com um leitor que é daqui, que é capaz de entender aquela piada cifrada ali que é só pra ele. Que aliás era uma outra pergunta, que é a questão da legibilidade do Monstro Souza não no Dom Vicente. Cara, fora daqui, nos lugares em que eu fui lançar os livros, o breganejo faz muito mais sucesso. As pessoas leem o breganejo com um gosto muito maior, porque ele é um livro muito menos maranhense. Ele é um livro muito menos do Dom Vicente. As citações a São Luís nele são muito mais sutis do que são as citações no Monstro. O Monstro tem uma coisa muito impenetrável, tanto é que no final a gente botou lá que tenta amenizar o glossário, que na verdade não serve pra porra nenhuma. No final ele acabou sendo um exercício de sacanear em cima da própria localidade do romance. Mas pra muita gente, as pessoas leem o livro, mas o Gabriel mandou um e-mail dizendo: olha, as pessoas não entendem o símbolo da serpente ao longo do livro inteiro, elas não conseguem entender o que é aquilo. Porque a serpente é um negócio natural aqui pra gente e tal. Lá fora, as pessoas não vão entender. Eu não tive uma certa preocupação de explicar para as pessoas o que as coisas são antes de apresentar as coisas para elas. Certo? Porque se eu explicasse, isso ia perder muito da graça para as pessoas que já sabem o que é. É foda porque quando eu peguei o livro, assim, a primeira vez que eu li, eu até brinquei pra Paulo Garibaldo, eu falei pra ele assim, brincando, cara, esse livro tem um cheiro de mijo ali do lado do Costa Rodrigues.
É Que mais ou bom. menos isso. Mais precisamente aquela do Muro das Lamentações ele levou a Portugal. Tem um cheiro disso. Já tive amigos que disseram que isso fede a mijo. Mas fede a mijo, cara. Isso aqui fede a mijo. A cidade inteira fede a mijo. E tem muito essa cara de ser esse retrato. Ainda tem cerveja aí? Ah, não tem cerveja? Tem um pouquinho.